Essa semana, queridos, nós estamos estudando sobre planejamento para o sucesso. Alguém disse que o único momento que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque a letra S começa ou está antes do T. Então, a gente precisa entender a lição dessa semana. E o verso para a meditação diz assim, tudo o que fizeres, façam de todo coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós não servimos nem trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus, certo? Faça o seu trabalho para Deus. A lição de hoje fala sobre o trabalho, a bênção do trabalho. Deus sabia que nós precisaríamos de uma atividade. A palavra vida quer dizer movimento, atividade. A palavra morte significa falta de atividade. Vai lá no cemitério e os mortos não têm atividade nenhuma. Tudo paradinho. Agora, se você está vivo, se movimente. Faça trabalhos. Faça atividade. Certo? Nós sabemos que um dos sintomas terríveis para a depressão é isolamento, falta de atividade. Ficar confinado lá numa cama, tá sem atividade. Ei, se levante, mexa-se, tome sol, tome água, certo? Vá para o trabalho, faça atividade, levante-se. É muito bom isso. E hoje, na segunda-feira, a bênção do trabalho mostra que Deus deu para Adão e Eva um trabalho antes de existir o pecado. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse, vocês vão ter uma atividade. E essa atividade é cuidar do jardim, fazer atividade, e o trabalho foi dado para ele, cuidar e lavrar, certo? E o trabalho era uma delícia, maravilhoso. Após o pecado o trabalho se tornou mais árduo, mais pressão, mais exigência de produtividade. E quando entrou exatamente no processo industrial, a revolução industrial, parece-me que o trabalho se tornou mais cruel, algo assim que como se a humanidade fosse espremida para fazer e para produzir. Mas a lição dessa semana está dizendo, hoje, inclusive na parte de segunda-feira, o ideal é encontrar algo que você gosta de fazer e que proporcione o sustento. Eu até digo uma frase que eu gostaria que vocês lembrassem. O segredo do sucesso é fazer o que você gosta, gostar do que você faz e aprimorar o que você faz. Olha, são 3 coisas, né? Então, se você quiser ter um trabalho prazeroso, como dizia Albert Einstein, Einstein dizia, escolha o trabalho que você mais ama, que você mais gosta, então você não vai precisar trabalhar, vai só se divertir. Interessante? Então, o segredo do sucesso no seu trabalho é fazer o que você gosta. Segundo, gostar do que você faz, apreciar a sua obra. E terceiro, aprimorar o que você faz. Porque se você não aprimorar o seu trabalho, você vai ficar como um fusquinha e os Fórmula 1 vão passar na sua frente. Então, aprimore. E isso vai te ajudar muito, muito na vida e também na vida espiritual. A lição diz que aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 a 10. O apóstolo Paulo diz, quem não quiser trabalhar, não coma. Eu sei que tem muita gente que não pode trabalhar ainda. Por exemplo, as crianças, elas ainda não trabalham, são pequenas.
Mas a senhora White diz uma coisa interessante. Ela diz assim: o pior mal que um pai ou uma mãe pode fazer para os seus filhos é criá-los inúteis sem trabalhar. Eles vão achar que o mundo tem a obrigação de dar tudo que eles querem. Interessante isso? Então, coloca a tua criança para fazer um trabalhozinho que ela possa fazer, proporcional à sua faixa etária. Por exemplo, ela sabe guardar os seus brinquedos. Coloca os seus brinquedos no lugar. Isso é um trabalho. Eu lembro que a minha esposa, quando chegava no pôr do sol, 3 meninos naquela escadinha, ela dizia assim: crianças, vamos nos preparar para o pôr do sol? Vamos preparar a casa e as coisas? O que vocês gostam de fazer? O que vocês querem fazer? Aí um dizia: eu vou fazer isso. Outro dizia: eu vou fazer aquilo. E o pequenininho dizia: e eu? E eu? O que eu faço? Aí a minha esposa pegava um paninho assim, molhava em óleo de peroba e dizia: você vai passar lustre nos móveis, tá? Aí ele ficava só passando no mesmo lugar. De vez em quando a mãe dava um cheiro na cabeça dele e dizia: tá ajudando a mamãe. E ele fazia tudo. Hoje, graças a Deus, todos cuidam muito bem do seu lar, da sua casa, do seu apartamento, onde eles moram. A lição diz claramente que o trabalho não foi uma punição. O trabalho foi algo que Deus deu para o homem para que ele ficasse livre de 3 coisas. Primeiro, do tédio. Segundo, dos vícios. E terceiro, para suprir as suas necessidades. Interessante, a senhora White também falando a respeito disso, ela diz, assim como na vida física, nós precisamos ter esforço e trabalho para adquirir a nossa manutenção, ela diz assim também, na vida espiritual, isso se aplica também. Ela diz, a mesma regra se aplica à nossa nutrição espiritual. Se alguém não quer ter o pão da vida eterna, se alguém quer ter o pão da vida eterna, faça esforço para obtê-lo. Então, ela cita claramente, nesse livro Fé e Obras, que a gente precisa fazer esforço para adquirir o pão espiritual também. Por isso que nós estamos aqui na sala 57, para que nós possamos juntos nutrirmos a nossa alma, certo? Porque nós precisamos trabalhar, nos esforçar. E o trabalho não é algo terrível para o homem, mas é uma grande bênção para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Deus quer te abençoar hoje. Goste do seu trabalho. Lembre-se que é através dele que a gente paga todas as nossas despesas, não é? E supre também. E você vai se tornar cada dia mais útil. Na psicologia a gente chama de TO, que chama terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional é muito boa também para a mente. E você e eu precisamos ter a TO espiritual. Estar ocupado com as coisas de Deus e receber as bênçãos de Deus. Que seja você muito feliz hoje e transforme o seu trabalho em felicidade. Como disse alguém, se o trabalho não me honra, eu honro o trabalho e vou fazer o meu melhor. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, para que você goste do seu trabalho e você seja feliz no seu trabalho e você aprimore o seu trabalho para que Deus possa completar tudo isso. Oremos. Bom Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu cuidas de nós e providencias tudo que nós precisamos. E por isso, Senhor, Tu nos dás o trabalho para que, através do esforço, nós possamos adquirir e suprir as nossas necessidades. Abençoa cada um de nós, que possamos honrar o trabalho, que todas as pessoas que neste dia saírem para o trabalho, sintam a Tua presença, presença do Espírito Santo, dirigindo e conduzindo, para que outras pessoas também Te conheçam
que sejam abençoadas. Pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Wagner? Estou voltando, meu pastor. Estou bem aqui. Bom dia, tudo bem, querido? Que bom. Eu gosto, como eu falei para o senhor, que o senhor vai sempre no ponto fechado da lição. Muito obrigado, viu, pastor? Deus te E, abençoe, pastor. Um abraço para todos da sala. Deus abençoe a você também na condução. Bom dia com alegria, meus queridos e amados irmãos e irmãs da sala 57. Uma alegria poder voltar aqui para compartilhar com você uma mensagem da palavra de Deus. Quero deixar aqui um abraço aos meus irmãos e irmãs do novo distrito que eu estou pastoreando aqui agora na cidade de Sorocaba, é o distrito do Cerrado. Está sendo uma bênção aqui conhecer esses novos irmãos e irmãs, como disse o pastor Marcelo aí, é comum, né? Na saída do culto, algum irmão, eu conheço você da sala 57, uma alegria a gente conhecer pessoalmente, né, os irmãos, e também um abraço para os meus irmãos lá de Itararé, da cidade de Campinas, lugares onde eu já passei, que o Espírito Santo continue conduzindo a vida de cada um de nós, né. Meus irmãos, estava ouvindo aí a conversa, né, entre o pastor Wagner e o pastor Marcelo, e nesse caso, não é errado ouvir a conversa, né? Porque eles estavam conversando aqui na sala, então tá tudo certo. Estava prestando atenção na conversa. E aí o pastor Wagner mencionando, né, que algumas pessoas dizem, que a sala fica só na questão da busca. Irmãos, esse é o caminho. Como o pastor Wagner colocou, este é o caminho, tá? Nas últimas férias agora, eu estava conversando com um pastor amigo meu, que é pastor em Minas Gerais, e ele estava compartilhando comigo algumas ideias, né, que o Espírito Santo tem colocado no coração dele. Ele não é frequente aqui na sala e eu fico feliz em ver que o Espírito Santo tem incomodado pessoas em diferentes ambientes. E aí ele estava me dizendo o seguinte, né, que na igreja nós precisamos nos preocupar com a raiz. Nós precisamos nos preocupar com a raiz. Por quê? Porque se a raiz estiver boa, a árvore vai dar bons frutos. E a sala 57 é um ambiente onde nós tratamos a raiz da igreja. Nós tratamos a raiz da igreja. Se você cuidar da raiz de uma árvore, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar porque ela vai dar fruto. Então, nós precisamos urgentemente, na verdade, corrigir uma questão, um hábito que nós desenvolvemos no contexto de igreja. Para a questão pedagógica, nós dividimos os assuntos em áreas, né? Nós dividimos o assunto por temas, nós separamos as questões para questão, para fim pedagógico. E aí nós queremos trazer isso para a nossa vida de igreja de maneira dividida. Por exemplo, a gente quer ter uma ordem, né? Não, o batismo do Espírito Santo acontece quando a pessoa é batizada nas águas. E assim a gente quer colocar uma ordem, né? Nós gostamos disso, não. Vai acontecer o fechamento da porta da graça, vai cair as 7 pragas. E isso a gente está levando para todos os ambientes. E não dá para a gente, a vida da gente não é tão dividida assim. Nós somos seres holísticos, nós somos por inteiro. Então, assim, você vai tá buscando, então não está fazendo missão. Não, não é assim, né? O próprio Cristo deu a ordem, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, lá em Atos 1:8, sereis revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os 10 dias de oração. Aquilo ali foi missão, né? Missão. Por quê? Porque a busca é a parte raiz da missão. A raiz é aquilo que a gente não vê, né?
Então, a gente está aqui na sala e nessa hora aqui a gente não vê, mas o Espírito Santo está trabalhando no coração da gente, está nos ensinando coisas importantes. E quando a gente sai dessa reunião, aí é o desafio nosso, né? É o desafio nosso. É a gente sai da sala, a gente vai para o mundo e lá a gente tem que deixar o Espírito agir em nós. Então, eu começo essa fala aqui chamando a sua atenção para a importância de nós entendermos que tudo na nossa vida está interligado, ok? Tudo na nossa vida está interligado. Vamos entrar então na mensagem desta manhã. Abra comigo aí a sua Bíblia, a Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Eu já vou fazer a leitura aqui. O texto diz assim, Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Tá? Jesus disse o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Irmãos, antes de eu avançar para aquilo que é o meu objetivo com esta mensagem, eu já vou começar abrindo um parêntese aqui, deixando aí um dever de casa, um desafio para você. Eu estava falando sobre a questão da preocupação com a raiz. Nós acabamos de ler o 12:32. Se você ler o verso 33, vai dizer: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Então, logo depois de falar do pecado contra o Espírito Santo, Jesus fala da árvore boa, que dá bom fruto, e da árvore má, que dá mau fruto. Então, essa questão da raiz, a preocupação com a raiz, ela está muito nesse contexto aí da ação do Espírito Santo, ok? Então, depois você dá mais uma olhada nisso aí, a hora que você tiver aí seu tempo de estudo, de meditação e reflexão, ok? Fecho esse parênteses, volto para o objetivo central da mensagem, que é uma mensagem de alerta para nós, com relação a aceitar a obra do Espírito Santo em nossa vida, tá? O agir do Espírito Santo. Nós temos muitas preocupações, irmãos, nós temos muitas preocupações, mas algo com o qual nós devemos nos preocupar realmente é se nós estamos ou não dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Isso é essencial, ok? Por quê? Porque deixar de dar ouvidos à voz do Espírito Santo é definido como pecado imperdoável. E se o pecado não for perdoado, não for removido, né, o sacrifício de Cristo não realizar essa obra de purificação na nossa vida, a gente fica condenado. A gente fica condenado. Então, nossa preocupação primária não é com o pecado, porque Deus já tem solução para isso. A nossa preocupação, então, deve ser se eu estou usando o recurso de Deus para remover a culpa do meu pecado, tá? Que é o sacrifício de Cristo. Essa é a solução de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. Agora, como é que esse sacrifício de Cristo é aplicado à minha vida? É por meio do ministério do Espírito Santo. Então, se eu não ouço o Espírito Santo, eu não me convenço do pecado. E se eu não me convenço do pecado, eu não busco a solução que é Cristo. Então, o agir do Espírito Santo é chave no processo de salvação do ser humano. E agora, eu quero, através de uma história da Bíblia, exemplificar essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Essa é uma das coisas que mais me deixa fascinado com a Bíblia, tá? É a maneira pedagógica que ela tem. Ela trabalha, ela faz uma afirmação teórica, como é o caso aqui de Jesus, né? Ele faz uma afirmação teórica, todo pecado vai ser perdoado, até o pecado contra o Filho do Homem, mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Essa é uma afirmação mais no campo teórico. Mas logo a seguir ele já dá um exemplo da árvore boa e da árvore má, e a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres homens que ouviram
mulheres que ouviram a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e homens e mulheres que não deram ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Eu separei uma história aqui, onde esse processo de não ouvir a voz do Espírito Santo, ele me parece estar mais sistematizado. E eu quero compartilhar com você, então, 5 passos que esse personagem bíblico deu na direção de pecar contra o Espírito Santo. Isso aqui é um exemplo para nós do que não fazer, obviamente. Então, hoje o ensino é por contraste. Ok? Então, a gente vai ver esses 5 passos para quê? Para a gente não dar esses 5 passos. Beleza? Por que isso, irmãos? Olha só o que diz a meditação Recebereis Poder, página 304. Aqui nessa meditação, Ellen White, né, que nós cremos ter recebido o dom profético, e ela não substitui a Bíblia, ok? Mas é uma pessoa escolhida por Deus como profetisa. Tá? Então, nós temos essa crença e nós cremos que o dom profético ele pode se manifestar em outras pessoas à medida que Deus achar necessário. Ela escreveu o seguinte, no livro Recebereis Poder, página 304. Por meio de persistente rejeição à influência do Espírito, os homens separam-se de Deus. Deus, não dispõe de um instrumento mais poderoso para iluminar-lhes a mente. Nenhuma revelação de sua vontade pode atingi-los em sua incredulidade. Então, quando nós vamos persistentemente resistindo à influência do Espírito Santo, nós vamos nos distanciando de Deus. E Deus não dispõe de algo mais poderoso para iluminar nossa mente do que o Espírito Santo. E quando a gente se distancia de Deus, nenhuma revelação da vontade de Deus pode atingir a gente. Então, irmãos, é importantíssimo que nós nos preocupemos se estamos ou não dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Ok? E aí você vai ver aqui na vida do personagem que eu separei nessa manhã, os passos que podem levar a gente ao pecado contra o Espírito Santo. Eu escolhi aqui a história do rei Saul, tá bom? A história do rei Saul. Quem foi Saul? O povo de Israel pediu um rei e Deus, na sua tolerância, né? Deus extremamente tolerante, concorda em conceder a eles este rei. E Deus foi lá e escolheu o rei Saul, foi ungido pelo profeta Samuel como o rei de Israel. É interessante a história de Saul, porque no capítulo 10, aqui no versículo 10 também, o final do versículo diz: o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então, Saul foi alguém batizado com o Espírito Santo. Foi alguém que começou o seu ministério como monarca de maneira humilde. Houve um momento que ele estava até escondido lá, porque ele não queria ser encontrado, estava realmente assim, sentindo o peso da responsabilidade. Mas aí Saul ele vai começar, então, a exercer a função, né, de rei, e aí ele começa a tomar decisões equivocadas. Uma observação que eu faço para você, com relação a esses passos para pecar contra o Espírito Santo, é o seguinte: o processo de pecado para pecar contra o Espírito Santo envolve 3 questões assim fundamentais. A primeira delas, o processo ele é gradativo. Ele começa pequeno, é gradativo. A segunda questão em relação ao processo de pecado contra o Espírito Santo é que ele é cumulativo. Nós vamos somando atitudes de rebeldia contra o Espírito Santo. A gente vai somando. E o terceiro ponto é que é também exponencial. Eu somo uma decisão equivocada a outra, mas eu não permaneço nesse estágio. Eu vou aumentando o meu grau de rebeldia contra Deus. Tá? Então, é gradativo. Começa com algo que a gente olha assim, isso aqui é muito simples, e você já vai ver isso aqui. Tá? Começa com algo que é simples aos nossos olhos, depois a gente vai somando rebeldia,
e a gente vai aumentando essa rebeldia. Ok? Então vamos ao primeiro passo. 1 Samuel capítulo 13, verso 1 e verso 2. Tá bom? Eu tenho esse sermão aqui escrito, então depois posso compartilhar com você. E você vai ter o texto aí. Como a gente vai ler alguns textos, eu não vou dar aquele tempo para todo mundo encontrar. Eu vou achando aqui e já vou lendo, ok? 1 Samuel, capítulo 13, verso 1 e verso 2, a Bíblia diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com soldados, 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Irmãos, esse foi o primeiro passo de Saul em relação ao pecado contra o Espírito Santo. O primeiro passo contra o Espírito Santo, então, é parar quando se deve avançar. Saul, ele reinou aqui por um período em Israel, e o contexto dessa passagem nos ajuda a entender o que Saul fez de errado, tá? Saul, ele começa o seu reinado e ele tem uma batalha muito grande contra os moabitas e ele vence essa batalha. Depois dessa batalha, o que ele faz? Ele dispensa o seu exército. Ele para com a guerra, ok? E ele deveria avançar. Ele deveria avançar. Como é que a gente sabe que essa decisão de Saul foi um erro? O livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: depois da assembleia em Gilgal, Saul dispensou o exército que se havia levantado ao seu chamado para subverter os amonitas, reservando apenas 2.000 homens para ficarem localizados sob o seu comando em Micmas e 1.000 para auxiliar seu filho Jonatas em Gibeá. Nisto houve um grave erro. Seu exército estava cheio de esperança e coragem pela vitória recente, e caso ele houvesse imediatamente prosseguido contra outros inimigos de Israel, poderia ter sido desferido um golpe eficaz em prol da liberdade da nação. Patriarcas e Profetas, página 572. Então, o primeiro erro de Saul foi se contentar com essa vitória que ele teve, foi querer desfrutar em demasiado de uma vitória que ele obteve. Então, irmãos, na vida cristã, nós temos muitas vitórias e nós devemos celebrar essas vitórias. Tá? Deus deu a você a vitória sobre um pecado, Deus deu a você a vitória sobre um problema de saúde, Deus te deu uma vitória sobre uma dificuldade financeira. Celebre, agradeça, faça culto de gratidão. Mas, meu amigo, não dá para ficar. Tem gente que aconteceu algo há 20 anos e a pessoa está até hoje presa nisso. Há 20 anos, a minha igreja fez uma semana de oração e nós batizamos 30 pessoas. Meu amigo, e depois disso? A missão não para. Tá? A missão não para. Então, primeiro passo equivocado na direção de pecar contra o Espírito Santo: parar quando devemos avançar. Parar quando devemos avançar. E como eu disse, lembra que começa gradativo? A gente olha para isso aqui e diz: ele teve uma batalha, ele dispensou o exército e ficou com uma companhia menor. Mas quando a cortina do natural é movida e abre espaço para o sobrenatural, a gente vê que Saul tomou uma decisão equivocada. Saul tomou uma decisão equivocada. Então, esse foi o primeiro passo de Saul. Tá? Parar quando ele devia avançar. Quando ele devia avançar. E eu pergunto para você, né? Como é que você está? Você está avançando na missão, né? Seja buscando a unção do Espírito Santo, seja indo atrás de pessoas, tá? Orando, intercedendo pelas pessoas, ou será que a gente está preso em uma vitória lá do passado, né? Deus ansioso, né? Se é que eu posso dizer que Deus fica ansioso, mas Deus ansioso por atuar na nossa vida, na sua vida, usar a gente, e a gente aqui, né? Olhando para o passado e comemorando uma vitória do passado. Não vamos cair nesse erro, ok? Segundo passo tem que ver com justificar ao invés de confessar. Justificar ao invés de confessar. Bom, Saul, ele tem ali uma primeira batalha contra os amonitas, despede o seu exército, e aí, algum tempo depois, ele vai retomar a questão das guerras, e agora contra os filisteus.
Tá? Está no mesmo contexto aqui do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Nesse contexto todo, desde a batalha contra os amonitas, Samuel deu uma ordem para o rei Saul. O profeta Samuel deu uma ordem para o rei Saul. A ordem era o seguinte: vá até determinado lugar, se não me falha a memória, Gilgal, né? E depois de 7 dias eu irei lá, e aí eu vou oferecer sacrifício. Essa é uma história conhecida da maioria, está aqui registrado em 1 Samuel capítulo 13, agora os versos 8 até o verso 13, ok? O que acontece aqui? Samuel dá a ordem, vá até Gilgal, espera lá 7 dias e eu vou lá depois oferecer sacrifício. Tá? Samuel era da tribo de Levi e ele tinha condições de fazer isso. Saul era da tribo de Benjamim, ele não podia oferecer sacrifício. Saul esperou, mas chegou no prazo final e o profeta não tinha chegado ainda, né? Eu li essa história e falo, opa, Samuel é do meu time, porque eu também sou assim, eu chego bem no limite do tempo, irmãos. Alguns anciãos sofrem comigo, né? Porque eu chego no limite do tempo e eu ficava pensando assim, Samuel chegou em cima do prazo, né? Por que eu não posso chegar, né? Mas aí eu fui estudar esse texto, Ellen White diz que foi a providência divina que deteve Samuel. Eu falei, eita, misericórdia. Tem que continuar minha luta para ser pontual, não tem jeito. Mas pela providência divina, Samuel foi chegar no limite do prazo dos 7 dias. Só quando ele chegou, Saul tinha acabado de oferecer sacrifício. E aí, o profeta vai chegar e vai dizer assim, ó, 1 Samuel 13, versículo 11. Samuel perguntou a Saul, que fizeste? Porque Saul havia oferecido sacrifício, né? Nessa hora, ao invés de confessar o erro, ele começa a justificar. Olha a justificativa de Saul. 1 Samuel 13, 11. Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Veja, eu gosto muito dessa frase, forçado pelas circunstâncias. Ellen White, ela diz que nós devemos ser senhores e não servos das circunstâncias. Devemos ser senhores e não servos. Saul, ele era servo das circunstâncias. Ele coloca a culpa no exército inimigo, ele coloca a culpa no exército de Israel, ele coloca a culpa até no profeta. Ele diz, você não vinha no tempo aprazado, né? Como dizia o pastor Amin, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Saul, ele vivia por esse processo, né? Então, o segundo passo para a gente pecar contra o Espírito Santo é justificar ao invés de confessar. Irmãos, se tem uma coisa que nós gostamos de fazer é justificar nossos erros. A gente gosta demais disso. Ó, alguns exemplos para vocês. É assim, ó, a gente pega o nosso cartão de crédito e normalmente, né, onde a gente mora tem um centro de comércio, né? Sorocaba aqui tem um centro, né? Uma cidade menor, igual eu estava em Tararé, tem um centro também lá, que é basicamente uma rua, né? E aí a gente pega o cartão de crédito e vai no centro comercial e compra. E compra comida, e compra roupa, e compra sapato, e compra móveis, e compra o que precisa e o que não precisa. Aí chega a fatura, a gente fala, misericórdia, eu precisava de 2 salários esse mês para pagar essa fatura. Aí o que a gente faz? A gente vai justificar. Deus, esse mês eu não vou conseguir devolver o dízimo. Por quê? Porque eu gastei demais. Justificando, né? E eu imagino Deus, né, como um pai amoroso que conhece a gente, olhando para a gente e pensando, puxa, meu filho, mas eu não comi um grama dessa comida aí que você comeu, um pedaço dessa pizza, né, na metade desse cachorro quente, não tomei meio copo desse suco. Você comprou, gastou o dinheiro que eu te dei, como a gente está vendo, né, na lição da escola sabatina, e eu vou ficar sem a minha parte? Deus, eu preciso pagar minhas contas. Se eu não pagar, eu vou ser visto como um cristão que dá golpe. E aí a gente vai justificando, né? A gente diz, né? Ai, Deus, a carne é fraca, né?
Tava só eu lá e a namorada, aí a coisa esquentou e não teve jeito, né? A carne é fraca. Mas Deus falou, mas já tem tanta orientação lá, lê o livro lá, Mensagens aos Jovens, criatura. Lê lá, Cartas a Jovens Namorados, lá já fala que você não deve ficar sozinho com a namorada, com o namorado. Ah? Você tem que tomar cuidado com o horário que você namora. Mas a gente vai justificar. Né? Tem uma justificativa que acontece, irmãos, que eu acho assim sensacional, né? Seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas é aquela assim, ó, às vezes a gente vai para um junta-panelas, ou então vai para um treinamento onde a igreja fornece alimentação, aí vem aquele banquete, né, de comida vegetariana. Aí a gente faz uma montanha gigantesca, né? A gente acredita no que diz a Patrícia Romania, às vezes é preciso uma montanha, né? E a gente enche o prato ali, e aí senta à mesa, e aí a gente fala assim, ó, olha, se eu tivesse um cardápio desse todo dia, eu nem sentiria falta de carne. Aí, irmãos, é muito interessante, né? Porque o Espírito de Profecia, ele diz o quê? Que a gente deve ter uma alimentação simples e não exagerar na variedade no dia a dia. A gente não deve misturar uma grande variedade de comida no mesmo prato. Então, assim, a gente usa uma justificativa que vai contra o ensino profético que a gente tem. Então, irmãos, não justifiquemos os nossos erros, ok? Porque isso nos leva na direção de pecar contra o Espírito Santo. Nós devemos confessar e não justificar. Como diz Arautos do Rei, pecado não se explica. Pecado não se explica. E Ellen White vai dizer, explicar o pecado é o mesmo que justificá-lo. E Saul cometeu esse erro. Ele foi lá, ele sacrificou e, quando foi confrontado, né, pela voz de Deus através de Samuel, pelo Espírito Santo através de Samuel, ele justificou ao invés de confessar. Você e eu não façamos isso. Confessemos ao invés de justificar. Terceiro passo, tem que ver, aí a gente já entra naquela questão do aumento da rebeldia, né? A questão exponencial do processo de pecar contra o Espírito Santo. É quando a gente vai confrontar Deus, né? Obedecendo parcialmente e afirmando que fizemos a vontade de Deus. Ok? Então, Saul, ele parou quando devia avançar, ele justificou quando deveria confessar e ele confrontou Deus. Ele começou já agora a confrontar Deus, porque aqui ele erra e justifica. Agora, no capítulo 15 do mesmo livro, primeiro livro de Samuel, Deus vai chamar Saul e enviá-lo numa batalha contra os amalequitas. E a ordem de Deus, capítulo 15 de 1 Samuel, a ordem de Deus era o seguinte: vai lá e mata todo mundo. Não deixa ninguém. Mata todo mundo, ok? Homens, mulheres, animais, tudo, tudo. Ok? E ele foi, então, para a guerra. Ele foi para a guerra. No capítulo 15, olha só, alguns versos. O verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. A ordem de Deus, irmãos, era muito clara, muito clara. Destrói tudo. O texto começa dizendo assim: e Saul e o povo. E Saul e o povo. A gente vai para o verso 13 do capítulo 15, Samuel vem encontrar o rei Saul. E aí Saul sai ao encontro também de Samuel. Diz assim, ó, Saul vai dizer: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Saul, ele sai já batendo no peito, dizendo: fiz aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Aí Samuel vai fazer a pergunta para ele, né? Que barulho de animal é esse que eu estou ouvindo? Aí ele vai começar a justificar de novo. Tá? No verso 15, ele começa a sua justificativa. Vai dizer, ó, de Amaleque os trouxeram. Já não é Saul e o povo, é o povo só. De Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, quando ele é confrontado, agora ele justifica,
Só que ele não vai só justificar, ele vai também, ele vai confrontar Deus. Tá? E olha só aqui, ó, no verso 20, o que Saul diz? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, porque depois que ele justifica, como a gente acabou de ler, o profeta vai confrontar eles. Não, mas Deus havia mandado matar tudo. Aí ele vai dizer aqui no verso 20, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele justifica e agora ele vai confrontar Deus. Aí vai dizer, não, Samuel, é o contrário disso que você está dizendo. Eu dei ouvidos à voz de Deus. Irmãos, aqui a gente vê já Saul avançando rapidamente na direção de pecar contra o Espírito Santo. Porque agora, além de justificar o seu erro, colocando a culpa no povo novamente, ele vai confrontar o homem de Deus. Dizendo, não, eu fiz o que Deus falou, Samuel. Eu fiz o que Deus falou. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá, irmãos? Agora a gente vai para o quarto passo. Tá? Quarto passo não é só confrontar, mas é fazer totalmente o contrário daquilo que Deus quer. Ok? Esse é um episódio triste na vida de Saul. No capítulo 22, tá? Capítulo 22. Por isso que é interessante, às vezes, irmãos, a gente dar uma lida assim, numa sentada só. Falar, hoje eu vou ler a história de Saul. Pega ali, ó, e lê do início ao fim. Isso permite com que a gente consiga traçar essa linha na história do personagem. Tá? Então, ó, vou ler a história de José. Pega lá, pequenininho até a morte dele. De vez em quando é bom a gente fazer esse exercício, pegar um personagem bíblico e ler a história dele de ponta a ponta para a gente conseguir captar ali, né, os detalhes daquela história. Ok? A gente está vendo aqui vários capítulos, né, na história do rei Saul. E agora a gente chegou no quarto passo. Então, só relembrando, o primeiro é parar quando se deve avançar, o segundo é justificar quando se deve confessar, o terceiro é confrontar Deus, né? É errar e confrontar Deus. Tá? E o quarto passo, aí já é fazer totalmente o contrário daquilo que Deus falou. Porque no terceiro passo, Saul faz parcialmente a vontade de Deus. Ele mata a maior parte e reserva uma menor parte. Agora, o quarto passo é você ir para o extremo de fazer o oposto daquilo que Deus deseja. Tá bom? Aí é o capítulo 22 de Samuel, verso 18 e 19, onde diz assim, ó, 1 Samuel 22, 18 e 19. Então disse o rei a Doeg, volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada, homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Irmãos, isso aqui é assim isso aqui é de a gente arrepiar. Isso aqui é de arrepiar, tá? Porque quando você vai aqui no capítulo 15, não vou voltar aqui ao texto, mas no capítulo 15, Deus deu uma ordem clara no início do capítulo. Deus dá uma lista do que Saul deve matar. Se você for no capítulo 15, você vai ver lá. Deus dá uma lista para eles. Deus diz assim, você vai matar homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Isso falando dos amalequitas. Saul vai lá e faz parcialmente. Agora o que acontece? Só para você entender aqui nesse quarto passo. Alguém chega para Saul e diz assim, Saul, Davi passou lá na cidade de Nobe, que era a cidade dos sacerdotes, e o sacerdote ajudou. O sacerdote ajudou Davi. O sacerdote Aimeleque ajudou Davi. Aí Saul pega o seu grupo de soldados e vai até a cidade de Nobe, e ele vai confrontar Amaleque. O sacerdote Aimeleque, aliás. Irmãos,
Depois, nessa lida aí, numa sentada, você vai ver o diálogo entre o sumo sacerdote lá, Aimeleque, e Saul, é o Espírito Santo gritando para Saul. Porque Saul, ele diz assim, por que você ajudou um inimigo meu? Aimeleque vai dizer, mas rei, quem é Davi? Davi é um soldado seu, dos mais fiéis. Não é a primeira vez que eu consulto a Deus por causa de Davi. É o Espírito Santo dizendo assim, Saul, acorda para a vida, meu filho. Olha a besteira que você está fazendo. Você está falando de Davi. É um homem de Deus, é um soldado fiel. É natural que o sacerdote ajudasse ele. Mas Saul já está ficando cego à voz do Espírito. Aliás, surdo, né? À voz do Espírito. Está ficando surdo para a voz do Espírito. Já não consegue enxergar mais o plano de Deus. E aí o que ele faz? O texto que nós lemos. Ele manda matar os sacerdotes, 85 sacerdotes. Mas não satisfeito, ele manda matar toda a cidade. E aí, a lista de tarefas que Deus deu para ele no capítulo 15, ele não cumpriu, contra os inimigos de Deus. Agora ele vai matar. Mas agora ele está matando o seu próprio povo. O povo que Deus colocou ele para cuidar. Ele mata. Esse é o quarto passo contra o Espírito Santo. Não é uma obediência parcial, mas é uma desobediência total contra a ordem de Deus. Desobediência total. E aí, irmãos, nós chegamos no quinto e último passo. Terrível. E aí a gente vai ver aqui que é não fazer diferença entre o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Se você prestar atenção no contexto de Mateus capítulo 12, é exatamente isso que está acontecendo em Mateus 12, quando Jesus diz, né, que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. O que acontece em Mateus 12? Jesus expulsa um demônio e os líderes judeus vão dizer assim, ele expulsou esse demônio pelo poder de Satanás. Então, aqueles homens eles já estavam atribuindo a obra do Espírito Santo ao poder do diabo. Esse é o estágio final do pecado contra o Espírito Santo, irmãos. Quando a gente não consegue discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo. E a gente vai ver esse passo agora em 1 Samuel capítulo 28. Capítulo 28, do verso 5 ao verso 10, a palavra de Deus diz assim, ó. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Presta atenção no verso 9. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Irmãos, o quinto passo, não fazer diferença entre o que vem de Deus e o que vem do diabo. Saul está em guerra novamente. Saul está em guerra novamente. Amedrontado, já totalmente desorientado, Saul, ele consulta a Deus e não vem resposta de Deus. Deus não respondeu nem por sonho, nem por Urim, né? Urim e Tumim eram meios de revelação da vontade de Deus, e nem por profeta. Nem sonho, nem Urim, Tumim e nem profeta. Saul consulta, mas Deus não revela para ele a sua vontade. Irmãos, isso aqui eu me arrepio com isso porque Jesus ele vai dizer o seguinte no Novo Testamento, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse vai entrar. Então, compreender a vontade, o plano de Deus para nós está ligado também ao processo de salvação. Mas por que Deus não revela a vontade dele para Saul?
Porque Deus, que é sabedor de todas as coisas, ele já tinha o conhecimento de que Saul não ouviria mais a sua vontade, não ouviria mais a voz de Deus. Você e eu já sabemos mais ou menos como é isso. Na sua família ou no seu círculo de amigos, tem alguém que você já chegou à decisão assim, ó, eu não vou falar mais. Não vou falar mais porque eu já falei e não muda. Já falei, você que é pai, que é mãe, que é tio, né? Você que tem um amigo aí de anos, você fala, fala e a pessoa não muda. Chega uma hora que você diz, eu não vou falar mais porque eu estou só me estressando. Eu falo, mas a pessoa não me ouve. Irmãos, é o que acontece. Não é que você não quer que a pessoa mude mais. Você e eu continuamos querendo que a pessoa mude, mas a pessoa não muda. Então a gente fala, mas a pessoa não muda. A gente fala, mas a pessoa não muda. Esse é o processo que Saul entrou. Deus revelou a vontade, ele não fez. Deus revelou a vontade, ele não fez. Depois ele foi lá e fez o contrário da vontade de Deus. Agora ele consulta a Deus, mas não vem resposta. Porque Deus falou, olha, não adianta falar. Mas, aliás, não é que Deus não falou. Se você prestou atenção no texto, Deus falou. Mas é que realmente ele não ouviu. O pecado contra o Espírito Santo não é que Deus deixa de falar. Tá? Não é que Deus deixa de falar. Você e eu até podemos deixar de falar. Mas Deus não deixa de falar. Deus fala, mas aí a pessoa não ouve. Deus usa um megafone, né, no ouvido da pessoa, ela não ouve. Se você prestou atenção no verso 9, isso aqui, irmãos, eu vejo Deus falando. Porque quando Saul chega na casa da feiticeira e diz assim, ó, eu quero consultar alguém, Saul está disfarçado. E a mulher diz assim, ó, bem sabes o que fez Saul, como eliminou os da terra, os médios, os adivinhos. Se Saul tivesse ali reconhecível, aquela mulher diria assim para ele, Saul, você sabe o que você fez, Saul? Lembra que você expulsou os médiuns? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Saul? Mas no verso 10 vai dizer que Saul jurou pelo Senhor. Saul coloca o nome de Deus. Irmãos, falar do nome de Deus em terreiro, falar do nome de Deus na casa da feiticeira, é uma mistura que já não combina mais. Já não combina mais. Saul estava totalmente cegado e surdo para a voz do Espírito Santo. E aí, irmãos, o resto da história é o final trágico de Saul. O escolhido de Deus, o ungido de Deus, vai morrer de maneira trágica. Irmãos, são passos que a gente dá na direção de pecar contra o Espírito Santo. Uma das regras da pregação da palavra de Deus é que a gente não pode terminar uma mensagem sem um tom de esperança. Infelizmente, na história de Saul, a gente não tem esperança. Porque a história dele termina de maneira trágica, né? Pecar contra o Espírito Santo não tem esperança. Mas bem próximo da história de Saul, ligado à história de Saul, tem Davi. E Davi não era melhor que Saul, não, tá? Davi não era melhor que Saul. Davi era pior do que Saul, até fisicamente. Lembra quando no conflito com Golias, ele veste a armadura de Saul? Ele só não, ficou grande. Ele era até menor que Saul, Davi era. Davi olhou para uma mulher, né? Tomando banho, desejou, mandou trazer, adulterou com a mulher, matou o marido dela, mentiu, né? Terrível. Só que quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele não deu o segundo passo. Ele não deu o segundo passo, que foi justificar ao invés de confessar. Quando Natan disse assim, Davi, você é o homem da história. Você matou. Davi, ele bota a mão na cabeça, imagino eu, e diz, é verdade, Natan. Que besteira que eu fiz. Onde é que eu estava com a cabeça quando fiz essas coisas? E aí Davi vai sair do palácio real, vai para o meio da natureza, e lá ele vai compor duas músicas. O Salmo 32 e o Salmo 51. E no Salmo 51, Davi ele diz assim, Senhor,
Não me expulse da sua presença. Não retira de mim o seu espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Saul, infelizmente, a história dele não tem esperança para nós. Um homem batizado pelo Espírito vai pecar contra o Espírito. Mas Davi, que está ali pertinho, né, conviveram juntos, tem esperança. Então, hoje, se você e eu temos pecado contra Deus, desobedecido a Deus, ainda há tempo a gente colocar a mão, né, na consciência e dizer: Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Perdoa a minha transgressão, Pai. Não me expulse da tua presença e não retira de mim o teu Espírito, mas renova dentro de mim o Espírito. Dá-me um novo coração e renova dentro de mim um Espírito inabalável. Irmãos, que nós evitemos esses 5 passos. Paremos de justificar nossas falhas e nos quebrantemos nas mãos de Deus. Deixemos o Espírito nos quebrantar e tirar de nós o nosso pecado, para que o nosso relacionamento com Deus não seja interrompido e a gente tenha a revelação da vontade de Deus, o poder dele para fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Amém. Que beleza, pastorzão. Obrigado aí pela mensagem. Eu fiquei pensando aqui, pastor, enquanto o senhor pregava, deixa eu me achar de novo aqui. Por que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, pastor? Diz, se eu pecar contra Deus, eu vou ser perdoado. Se eu pecar contra ele, não há perdão. Esses passos que o senhor dá, pastor, é muito claro, né? Eu vou no afastamento, no afastamento, no afastamento. E eu não sou perdoado, não é porque o Espírito Santo não é porque Jesus não quer não me perdoar porque eu blasfemei. É que a blasfêmia me coloca distante de quem pode me convencer. É o único que pode me convencer a aceitar Cristo, pastor. Se eu vou tão distante, eu mesmo não peço perdão. Por isso é imperdoável, porque como Saul, eu vou tão longe que não consigo voltar mais, pastor. Sim. É exatamente isso, pastor Wagner. É aquele texto que eu mencionei aqui no início, né, do recebereis poder. Ele, Deus, não dispõe de um instrumento mais poderoso para iluminar-lhes a mente, nenhuma revelação de sua vontade pode atingi-los em sua incredulidade. Fé é um dom do Espírito, conforme 1 Coríntios 13. Se eu estou longe de Deus, longe do Espírito, não tem como eu sair da credulidade, da incredulidade, aliás. Então Deus não consegue me alcançar. Né? Deus vai falar do mesmo jeito. Né? Até corrigindo esse finalzinho aqui, você e eu nos cansamos de falar, mas Deus não se cansa. Deus fala, hein? Deus fala, porque Deus é pai de amor. Mas a gente não ouve mais. A gente não ouve mais. Por quê? Distanciamento. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso começa gradativo. Isso começa com coisas que a gente acha assim, comida, isso não tem nada a ver. Ah, não. Dormir, repouso, não, isso não tem nada a ver, meu. Isso é perda de tempo. Cuidemos, irmãos, cuidemos. Na batalha entre o bem e o mal não tem nada que seja simples demais. Tá? Tudo tem que ver. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Temos que nos preocupar com isso. Pastor, e outra coisa que o senhor cita aí que é extraordinário para todo mundo que está estudando contigo hoje, que estudo bíblico, né, pastor, sobre o batismo, a renúncia, né, a rejeição do Espírito Santo, como esse pecado acontece. Um estudo tremendo da palavra, irmão. Por isso que a sala ama a Bíblia, pastor, porque ela é a nossa bússola, né? O senhor vai falar que começa pequeno, vai aumentando e é exponencial. É isso aí. E aí eu fico pensando, pastor, não existe uma chuva forte senão por pequenas gotas. Nossa, essa chuva foi muito forte hoje, mas ela é composta de pequenas gotas, pastor. É. E é isso que faz com que a gente se afaste do Espírito Santo. Pequenos pecados repetidos, obstinadamente repetidos, achando que não tem nada a ver, quando você vê, o resultado final é a sua surdez espiritual. Exatamente. Ou então achando assim, né? Como é uma coisa pequena, a hora que eu quiser eu paro. Né? A hora que eu quiser eu paro. Não vou só mais essa concessão, né? E a gente... Pastor, quando a pessoa pensa assim, ela já está controlada pelo pecado. E não se dá conta, pastor. Eu paro a hora que eu quiser. Isso está sob controle.
Quando a pessoa pensa assim, pastor, ela já está controlada pelo pecado. Obrigado, pastor Fernando. Deus abençoe ricamente, amado. Tamo junto aí, pastor Wagner. Sempre. Um grande dia, amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus que você existe, amado. Amém. Também te amo. Amém. Um grande dia na presença de Deus, viu? Igualmente. Amém. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia para todos. Graças a Deus. Para todo mundo. Bom acampamento. Já.